Ô, Marcos, tudo bem? Olá. Oi, Davi. Boa tarde a Boa todos. tarde. O Luiz, Bom, boa tarde para todos. Nós vamos iniciar hoje mais uma etapa do seminário Baixos Tigre. Esse seminário leva o nome do mesmo jornalista, publicitário, compositor, que emprestou seu nome à biblioteca da ABI. Então, a biblioteca da ABI se chama Baixos Tigre e nós teremos breve uma palestra em torno da múltipla obra do Baixos Tigre. E o encontro de hoje está sendo assistido por conselheiros, por convidados. Eu, desde já, me dirijo aqui ao nosso presidente do Conselho Deliberativo, Davi, nosso amigo Davi, nossos companheiros, Ciro Darlan, desembargador Ciro Darlan, a Maria Luísa, né? Também Marcos Gomes, que tem também encarregado do setor de esportes ABI, notável setor da nossa associação. Lembrando que estamos falando de temas pertinentes à educação da BI. Esse núcleo, por enquanto, deixa eu esperar um pouco para alguém fechar o microfone, senão a gente fica escutando voz. Esse núcleo de educação, por enquanto, está comprometido, evidentemente, com atividades educacionais e culturais em geral. E ele é dirigido pelo Vitor Iori, né? E coordenado pela Irene Cristina. E o Vitor será em breve, tão logo o estatuto seja aprovado, o novo estatuto, haverá uma diretoria de educação, e dirigida, essa diretoria, pelo Vitor Iori. Então, Vitor Iori será o diretor de educação. Já temos também, quero realçar, o ABI Esporte, são novos, né? Novos núcleos de atuação, com o Marcos Gomes. Enfim, é um prazer estar com vocês e com outros conselheiros que eu ainda não visualizei aqui, não verifiquei, não identifiquei, conselheiros em geral e também demais assistentes desse programa. Então, nós vamos apresentar a Cristina Nunes, que hoje vai fazer uma palestra a partir dos 140, em homenagem aos 140 anos do nosso Lima Barreto, do notável Lima Barreto. Então, vamos apresentar a Cristina Nunes. Ela é conselheira da BI, fez letras na UFRJ, jornalismo na UERJ, mestrado em ciência política na UF, doutorado em ciências sociais na UERJ. Fez o pós-doutorado em comunicação e cultura, também na UERJ, onde ela é pesquisadora associada do Laboratório Cidades, Comunicação e Consumo. Ela também é pesquisadora associada... Eu quero sair da tela grande. Ela é também pesquisadora associada da Universidade Estadual da Zona Oeste. Ela escreve para a coluna Ler Faz Bem, do portal Vida e Ação, e para os portais Cultura em Movimento e Disparada. Ela trabalha na Diretoria de Comunicação Social da UERJ, como revisora, redatora do material publicitário, e também como jornalista nesse núcleo, num núcleo chamado Em Questão. Então, ela trabalha nessas duas áreas, comunicação social da UERJ, como jornalista também no Em Questão. Ela é fã apaixonada de Lima Barreto e, por isso, criou um blog
um blog denominado Literatura é Bom para a Vista, em homenagem ao Lima Barreto. Mas ela foi além. Ela, além desse blog, ela também fez uma tatuagem no braço em homenagem ao Lima Barreto. Ela, há pouco, né, antes de começar, um pouquinho antes de começar o nosso encontro, começar oficialmente, digamos, ela mostrou as tatuagens no braço em homenagem a Lima Barreto. Então, eu vou passar a palavra a Cristina Nunes, dizendo que nós estamos muito felizes com a vinda dela ao nosso seminário e desde já um grande abraço meu particularmente. Cristina Nunes, pode iniciar a sua palestra. Estou guardando. Será que houve algum problema com o microfone da Cristina? Hein, Irene, você que entende mais desse. Será que houve algum problema com o microfone? Olha, pelo que eu estou vendo aqui, a Cristina caiu. Então, Ivan, vou tentar falar com ela aqui pelo Zap, mas ela não está mais. O que está é a outra Ellen, que estava, ela mesma não está. Eu vou tentar aqui falar pelo Zap, mas eu acho que a gente Enquanto isso, eu posso ir anunciando para vocês. O próximo encontro será em torno de recomeçar a gravação. O título é Sorriso da Sociedade, do grande cronista, escritor João do Rio. Será o próximo encontro abordado pelo João Carlos Rodrigues. Será devidamente anunciado pela BI. Marcelo, por favor, a palestrante caiu. E várias outras palestras significativas nesse nosso núcleo de educação. Será que a Cristina já está ao microfone, ou Irene, será? Não, ela não. Não, ela saiu, né? Não está. Que azar, né? Mas olha só. Então, vou pedir, professor Ivan, pode fazer de novo a apresentação dela? Que aí a gente... Eu estou aqui com a... Vou fazer aqui, vou ler direitinho. Então. A Cristina, que eu estou conhecendo hoje, e com muito prazer. Mas eu sou a Cristina que fez aquele artigo sobre o senhor, sobre a sua apresentação anterior. Muito obrigado. É conselheira da BI, fez letras na UFRJ, jornalismo na UERJ, mestrado em ciência política na UF, doutorado em ciências sociais na UERJ, fez pós-doutorado em comunicação e cultura também na UERJ, onde é pesquisadora associada do LACOM, Laboratório Cidades, Comunicação e Consumo. Também é pesquisadora associada da Universidade Estadual da Zona Oeste. Cristina, escreve para a coluna Ler Faz Bem, do portal Vida e Ação, e para os portais Cultura em Movimento e Disparada. Ela trabalha na Diretoria de Comunicação Social da UERJ. Já trabalhei, não trabalho mais. Então, não trabalha mais, mas trabalhou na Diretoria de Comunicação Social da UERJ como revisora e redatora do material publicitário e também como jornalista no Em Questão. E então ela já foi ativista e trabalhou nessas duas atividades. E encerrando a apresentação sucinta, muito sucinta, lembrar que ela é tão apreciadora de Lima Barreto que ela criou um blog chamado A Literatura é Bom para a Vista,
em homenagem a Lima Barreto. E foi mais além. Fez tatuagem no braço e para o Lima Barreto, não é? E ela, antes de começar o evento aqui hoje, eu vi que ela estava mostrando a tatuagem que ela fez em homenagem a Lima Barreto no braço. Então, Cristina Nunes, pode iniciar a Eu quero ver a tatuagem que eu não vi, Cristina. Eu mostro. Peraí. Eu dou bis da tatu. Olha para cá, o Sérgio. Dá para ver? Eu não vou mexer no telefone, pode cair de novo. Peraí, vê a outra aqui, ó. Olha lá. Depois eu digo que está escrito. Tem outra aqui, ó. Pronto. Nada aqui, Alceste, eu cito Lima Barreto, eu escrevo que Lima Barreto escreveu que a literatura é um elemento de solidariedade entre os homens. Bom, vamos lá, então. Vamos falar de Lima Barreto, parte 2, vamos dar um bis, aberta pelo professor Ivan Proença. Então, primeiro eu queria agradecer à ABI, ao Vitor Iori, ao professor Ivan Proença, à diretoria de educação, claro, e a todos que estão aqui para assistir essa palestra. Eu não quero que seja palestra, eu gostaria que fosse uma conversa, porque sempre me honra falar do Lima Barreto e me orgulha falar dele. Está aqui sob a moderação do professor Ivan Proença, eu mostro o máximo, não é rasgação de seda, mas é a pura verdade. Bom, deixa eu contar rapidamente como é que o Lima Barreto surgiu na minha vida. Eu estava fazendo a minha monografia de fim de curso na UERJ, na Faculdade de Jornalismo, e eu não sabia o tema que eu ia fazer. Aí uma amiga, Arilda Riani, daqui a pouco eu vou falar dela, ela me sugeriu que eu lesse o Isaías Caminha. E eu não conhecia. Detalhe, eu tinha feito letras. Claro que a gente ouve falar do Lima Barreto, mas nas faculdades de letras, normalmente, o Machado de Assis ele é mais estudado. E eu li o livro, foi aí que iniciou a minha paixão por Lima Barreto, e ele se tornou minha fonte, tanto na ciência política, quando eu usei as crônicas de cunho político dele, no mestrado, quanto no doutorado, que eu usei toda aquela parte mais social, e também no pós-doutorado, em que eu trabalhei com essa parte de exposição de cidade. Isto por quê? Porque tanto a literatura, que ele dizia que era a esposa dele muito amada, e a cidade, ele chamava o Rio de meu Rio, eram as grandes paixões, foram as grandes paixões da vida dele. E quando eu falo em conversa, insisto para que seja uma nossa conversa, é porque, na verdade, eu tenho planos, eu quero angariar cada vez mais fãs por Lima Barreto. Claro que também vocês já perceberam que aqui está falando uma fãzíssima dele, Lima Barreto. Então, vamos lá. Eu não posso esquecer que foi graças à ADI que eu fui olhar um livro pequenininho, que foi feito em 1955, cujo nome é Correspondências entre Lima Barreto e Monteiro Lobato. Porque foi Monteiro Lobato quem editou o MJ Manuel Joaquim do Lima Barreto. Bom, e por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu fui lá falar das cartas, Lima Barreto escreve uma carta para Monteiro Lobato. Nesta carta que ele escreve para Monteiro Lobato, ele pede um exemplar do Peixe Monteiro para a ABI. Ele diz estar escrevendo essa carta na biblioteca da ABI. E aí ele pede, ele publica uma cartinha, e ele pede que o Monteiro Lobato mande, de fato, segundo Lima Barreto, o Monteiro Lobato teria mandado o Urupês, de autoria do Monteiro Lobato. Além disso, a Lima Barreto e Baixo Chile tiveram uma relação de amizade, se conheciam, e até há uma correspondência deles no Diário Íntimo, né? Lima Barreto mandando uma carta para Baixo Chile. Agora, professor Ivan, eu queria lhe fazer uma pergunta. O Manuel Cavalcante Proença é seu pai, seu tio? É o que é seu? Ou não é nada? O nome que é igual? Meu pai. Seu pai? Pois é, o seu pai, ele prefacia a Impressões de Leitura. Seu pai, e ele faz um prefácio lindo, que eu tive a oportunidade de reler ontem, e ele tece assim, os maiores elogios ao Lima Barreto. Ele vai dizer para a gente, ele elogia os escritos, ele elogia o jeito de ser, ele diz que está honrado, porque nessa coleção, do Francisco de Assis Barbosa, né,
chama vários expoentes da literatura, da história, então... Pois é, rapidinho, Cristina. Claro, pode falar. Chico Barbosa, Antônio Weiss e meu pai fizeram a edição equidótica da obra completa do Lima Barreto. E esse é um dado também interessante e tal. E isso é muito bonito, né? Porque os três, que além de filólogos, eram também críticos literários, se debruçaram sobre a obra do Lima Barreto. Você lembrou? Eu não quis falar, porque fica falando meu pai, mas eu não ia falar. Mas tudo bom. Então, muito obrigado aí pela citação. Muito obrigado. Mas eu vou falar. Vou falar mais do seu pai. Nesse prefácio que ele faz, né, para as impressões de leitura, e essas impressões de leitura são vários artigos que Lima Barreto faz e recebe para comentar. E nessa coleção estão impressões de literatura do Lima Barreto, estão literatura militante, literatura política e outros livros que ele comenta de colegas ou de literatos ou escritores desconhecidos que mandam para que ele comente. E o seu pai, no Proença, ele fala, né? Ele destaca a literatura militante do Lima Barreto, ele destaca a coragem do Lima Barreto, São transgressor, e ele comenta que a língua, que muitos dizem que ele talvez não soubesse escrever, porque Lima Barreto ele está se opondo, está enfrentando uma língua que era uma língua assim, mais para castiça, tanto que a Lúcia Lippe, em a República, o nacionalismo da Primeira República, ela vai dizer que o autor do Nacional, o autor do Estrada, era conhecido como guarda noturno da língua, porque ele ficava horas, segundo ela, discutindo se Brasil era com S, se Brasil era com Z. E aí seu pai não cita isso, mas ele vai dizer que Lima Barreto fez questão de ser compreendido. E, por isso, ele queria que a linguagem dele fosse mais próxima, de fato, da linguagem oral, né, do que a gente chama de oralidade. Então, professor Ivan, então, mais honrada eu fico em saber que o senhor está aqui mediando essa conversa, né, moderando, e que eu ontem fui reler o prefácio do senhor seu pai. Então, vamos falar um pouco do Lima Barreto, não sei se o professor Ivan falou, mas eu vou fazer um resumo pequenininho da vida dele. E, claro, como eu fiz letras e depois eu fui para as ciências sociais, esses dois olhares se misturam, né? Aliás, se não me engano, é o seu pai que vai falar sobre o olhar também na obra do Lima Barreto. Exato. Não é ele? Ele vai dar vários exemplos e vai falar do olhar, né? O olhar do Barreto. Ele vai fazer a terceirização dos adjetivos. Isso é muito lindo. Eu adorei. Bom, e antes de eu começar, eu queria agradecer a minha amiga Arilda Riani, agradecer também a minha amiga Arilda Riani. Foi ela que me apresentou a Lima Barreto. E ela, mesmo dodói, ela fez para mim, ela escreve para o meu blog, e ela é doutora também em letras e é especialista em Lima, José de Alencar e Guimarães. E ela escreveu para o meu blog que quando o Lima Barreto fez 100 anos de nascido, o Francisco Assis Barbosa, quem mais? Deixa eu ver aqui, que eu não guardei o nome de todo mundo, não. Peraí. O Francisco Assis Barbosa, o Antônio Vilaça, eles fizeram 2 livros pela Rio Arte, eu acho que também, talvez, não sei se seu pai não estava nessa, porque eu acho que já havia falecido. E eles começaram a procurar histórias da cidade, como a Barreto viu, para que eles fizessem 2 livros sobre o Lima Barreto, em comemoração ao centenário do Lima Barreto. Então, eu conversei mais cedo com a Irene, eu pedi até que ela lesse um trecho, mas eu não vou pedir pelo adiantar da hora, porque eu não quero ler, porque eu vou ficar muito emocionada, porque é uma obra muito bonita, professor Ivan, esse artigo dela, ela contando, mas se o senhor quiser depois, eu posso compartilhar com os colegas aqui. Então, graças a ela, graças a Arilda Riani,
que eu me apaixonei por Lima Barreto e segui na vida, e sigo o Lima Barreto. Então, vamos lá. Ele foi jornalista, escritor, ele sofreu preconceito, ele teve acesso de loucura, ele teve um pai que também teve crise de loucura, então a loucura sempre esteve muito próxima a Lima Barreto, tinha muito medo de ser. Mas, mesmo assim, esse homem, isso quem nos diz é o maior biógrafo dele, que é o Francisco de Assis Barbosa, não desmerecendo a Lian Schwartz, que fez em 2017 também um outro estudo alentado sobre ele, muito bom. Ela, inclusive, lançou esse estudo na Flip em 2017, quando Lima Barreto é homenageado da Flip. Então, vamos lá. Lima Barreto morreu aos 41 anos, no dia 1º de novembro de 1922, dia do meu aniversário. Ele nasceu em 1881, numa sexta-feira 13, pouco antes da abolição da escravatura. E aí, a meu ver, o Lima Barreto ele se torna rico, é claro que outros também são, pela pluralidade de situações em que ele passa, pelas ofertas que ele tem numa cidade da Primeira República que prometeu muito e pouco cumpriu, ou quase praticamente nada cumpriu. Então, este homem, pouco reconhecido pela crítica, ele é autor de 440 crônicas. Isso foi editado pelo professor Assis Barbosa, historiador, em 17 volumes, pela Brasiliense, em 1956. No tempo todo da vida do Lima Barreto, ele era um implicante, ele se posicionou contra um ideário de república que se dizia eugênico, superior, em apoio somente à modernidade e à ciência, mas você deixava de fora, ainda mais, todos aqueles infelizes, pobres, negros. Lima Barreto, de fato, escreveu sobre esse e poucos escreviam. Bom, e ele considerava a cultura, aquela ideia de nação que a gente tem, sobretudo naquela época, né, em que ele escreve, no povo da cidade do Rio de Janeiro, com seus negros, os seus índios, os seus portugueses ainda, os seus descendentes de portugueses, brasileiros que descendiam de portugueses. Como eu disse há pouco, a literatura e a cidade do Rio eram os maiores amores dele. Eu acho interessante, só tipo de curiosidade para vocês, quando eu peguei para ler os tristes trópicos dos Levi-Strauss, quando o Levi-Strauss chega ao Brasil, que ele vem pela Baía de Guanabara, ele vê a Baía de Guanabara, assim, ele classifica a Baía como uma boca banguela. E o que eu achei interessante é que Lima Barreto, quando ele vai, ele é um flaner, um passeador, ele é apaixonado por todo o pedacinho do Rio e ele acha a Baía de Guanabara um dos lugares mais lindos de olhar, de ficar e de observar. Como é que é a questão do olhar aí, né, que eu falei há pouco? Enquanto um disse que era um bocão, banguelo, o outro se encantava toda vez que ia e via a Baía de Guanabara do Rio dele. Isso há pouco, Lima Barreto ele é um implicante, como todo jornalista, ele se dizia implicante, ele é um implicante como eu acho que todo jornalista deve ser. Eu atribuo essa implicância dele também a uma atualidade muito grande e também a uma militância muito grande. E a gente vai encontrar esses conceitos para militante, literatura empenhada. A gente vai encontrar isso no Sartre, no livro que ele tem chamado Que é a Literatura. Ele diz que a escrita do escritor tem uma arma, que é a escrita dele, e que ele não pode se abster, ele não pode negar, que ele precisa se posicionar. O Benoît Denis também vai falar de uma literatura de resistência, Silviano Santiago, idem, e Osman Lins, no Espaço Romanesco de Lima Barreto. Então, todos esses, eles falam bastante da linguagem literária de Lima Barreto como um instrumento de militância, e um instrumento muito próximo à oralidade, porque ele queria que essa militância ela chegasse a todos, sobretudo num Brasil que tínhamos de pessoas praticamente, em sua maioria, semi-analfabetas. É claro que ele queria ser reconhecido como escritor que era, mas ele também não estava interessado tão somente em agradar, pelos seus escritos, os seus pares. Ele não queria tão somente agradar os seus pares, que só os seus pares o lessem.
ele queria ser lido por todos, ou pelo menos mais do que isso, eu diria compreendido por todos. Bom, como eu disse, qualquer assunto que deixasse o povo a ver navios, Lima Barreto se metia, né? Se enfiava. Ai, meu Deus, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Calma. Só um minutinho, por favor. Um minuto, por favor. Um minuto, por favor. O celular não é meu, então... Mas vamos continuar. Bom, e aí, por que também a simplicância? A simplicância não vinha do nada. Você vai ter o José Moreira de Carvalho dizendo, na formação das almas, que havia o cidadão doutor e o cidadão militar. Lima Barreto tem inúmeras crônicas sobre o doutor, a importância do bacharel, não somente o bacharel. É uma república de bacharéis, em que você estudava no exterior, os pais mandavam o rapaz para o exterior, ele voltava bacharel, ele estava teoricamente pronto para governar e ocupar um cargo. Ele tinha implicância com relação a isso. Lima Barreto, por exemplo, implicava e reclamava de crônicas que as filhas dos militares já recebiam pensão. Lima Barreto é a favor do divórcio, vejam a antecipação dele. Lima Barreto reclamava que os uxoricidas, que eram como os matadores de mulheres, se chamavam. Ele tem várias crônicas, não as mata, jura, em que ele não só se diz a favor do divórcio, como ele diz que a mulher tem o direito de amar, a mulher tem o direito de amar outros homens, a mulher tem o direito de ser feliz. Então, numa sociedade em que a mulher que estava em casa ou não era reconhecida, a gente vê a antecipação dele, né? E ele era, como eu disse, ele era também um ambientalista, ele adorava passear pelos subúrbios, pelos parques, ele adorava ir no jardim. E aí ele gostava das plantas, das flores, de poder olhar, de poder sentir, de poder escrever sobre aquilo. Então, na crônica que chama O Gigante Me Disse, em que ele vai citar um poema do Baudelaire, daqui a pouco eu lembro dele. E O Gigante Me Disse, ele é uma cordilheira que começa ali, enorme. Então, ele vai ao gigante, vai conversar. Na verdade, é uma conversa dele, em que ele e os gigantes conversam sobre o Rio de Janeiro, sobre a origem do Rio de Janeiro, sobre o Estácio de Sá, sobre tudo da cidade. Na verdade, é tão bonito, né? A gente vê descrevendo o amor dele, o amor do gigante, mas o gigante era o Lima. É muito, 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 eu acho que tocante, eu diria. Eu não gosto muito dessa palavra, pode falar com desgaste, mas que seja. Vamos lá. Bom, eu agora queria fazer um paralelo entre Lima Barreto, funcionário público, e Lima Barreto, escritor. Continuando sobre a biografia dele. O que acontece? O pai de Lima Barreto enlouquece porque ele está trabalhando na colônia dos alienados e o Jornal do Brasil faz uma matéria na época que teria assumido o dinheiro. E ele é acusado, ele se torna um suspeito. Fica provado que ele não fez nada, a culpa não é dele, mas ele pira, ele já tinha tido um ataque desses pouco antes de casar, porque ele estava casando com um filho com dinheiro pouco, ele trabalhava sempre em 2 empregos, um deles ele trabalhava na imprensa nacional e o outro era num jornal, o padrinho do Lima Barreto, que é o Visconde Ouro Preto. Inclusive, o Lima Barreto se chama Afonso por causa do Visconde Ouro Preto, uma homenagem. E ele fica doido, o João Henrique fica doido, e ele entra com a aposentadoria custa sair, eles se mudam para Todos os Santos. Lima Barreto levava a bomba direto na Politécnica, era reprovado direto, porque ele gostava mesmo de para a Biblioteca Nacional estudar filosofia, ler Júlio Verne. E aí, o que acontece? A família, com 8 pessoas para sustentar, eles passam muitas necessidades. Lima Barreto fica sabendo de um concurso no Ministério da Guerra, para Amanuense, e faz esse concurso. É aprovado em 2º lugar e chamado. Ele começa no Ministério da Guerra. Bom, e aí está lá o Lima Barreto, feliz, contente, satisfeito, não muito, tentando, né, como todos na época que eles faziam, tinham aquele emprego público e também tinha um outro emprego como literário, ou uma outra coisa, cronistas colaboravam para jornal. Bom, e aí a gente está no governo do Lino Peçanha, a gente tem uma coisa que foi a campanha civilista, que foi entre Rui Barbosa, em 1909 e 1910, entre Rui Barbosa e Hermes da Fonseca, que é um militar. E aí, Lima Barreto faz um jornal, um panfleto, chamado Papão,
e vai para a rua panfletar a favor da campanha do Rui Barbosa, um civilista. Só que ele dava expedientes onde? No Ministério da Guerra. Bom, e aí eu estou falando, os dois, né, a coragem, o Lima, funcionário público, com essa, eu diria que com essa garra mesmo. Né? Um outro episódio que se chamou Primavera de Sangue, Lima Barreto, ele é jurado desse crime, ele foi indicado para o Tribunal do Júri, e o crime tem por um réu um tenente. A esposa desse tenente é casada com uma sobrinha do Souza Guiar, do general do Souza Guiar. E alguns estudantes de medicina, logo no início da primavera, fizeram uma passeata, e nesta passeata, eles fizeram mesmo um enterro. Eles enterros que cada página, o Souza Guiar. E esse tenente, o Vanderlei, uma barreira chamada de Alferes Vanderlei, ele e outros, a paisana, começam a atirar nos estudantes para dispersar esses estudantes, e 2 deles morrem. Bom, o militar colocou só 5 advogados para defender o Alferes. E o júri, os jornais da época, foi uma comoção total, e Lima Barreto fez parte desse júri. E Lima Barreto vai votar pela condenação do militar. E ele mesmo diz, o diário, ele diz, eu fiz parte do júri de um Vanderlei Alferes e condenei. Fui posto no índice. Ou seja, depois disso, ele nunca mais recebeu, coincidências ou não, ele nunca mais recebeu nenhum tipo de promoção. Bom, e aí, com essa oposição, né? Mas ele tinha coerência. Ele é convidado por um amigo dele, Pausílio Fonseca. Eles fundaram um pequeno, desconhecido Partido Operário Independente. Ninguém conhecia, o partido acabou logo, vamos por isso mesmo. Mas quando ele cria esse partido, ele convida o Lima Barreto, eles eram amigos, para ser o delegado da instituição. O Lima Barreto está muito honrado, agradece muito o convite, mas não entra. Ele só é funcionário público, não vai condenar. Ele tem que pedir obedição, não tem. Então, eu fico muito honrado, mas não posso escrever. E o abuso dele, né, o descaramento no bom sentido dele, segue. Em 1906, ele enviou uma carta, em francês, para o Célestin Bouglet, e ele comenta em francês o livro desse Célestin Bouglet, que se chamava Démocratie da Science. E esse Bouglet foi um sociólogo, e ele foi o responsável, esse Bouglet, pelo convite do Lévi-Strauss a vir ao Brasil em 1935, mais tarde. Era mais tudo, em 1936. A Barreto elogia a obra na cartinha e tal, na missiva, lá com o francês dele, mas lá pelas tantas ele chapuleava. Ao ler o seu belo livro, escrevi aqui para você, observei que o senhor está a par das coisas da Índia e pouco sabe sobre os mulatos do Brasil. Bom, não se sabe que o Bouglet tenha respondido a Lima Barreto, né, que é uma poesia que eu amo. E agora eu vou continuar falando, quer dizer, seguindo, Lima Barreto está no estudo, estou tentando acompanhar a biografia com alguns fatos que sempre me chamaram a atenção e foi claro dividir com vocês. Bom, Lima Barreto está no Ministério da Guerra, funcionário, e aí, em 1909, ele publica o primeiro romance dele, que é o Isaías Caminha, As Recordações do Isaías Caminha, em que ele detona o Correio da Manhã. Ele tinha trabalhado no Correio da Manhã em 1905, tinha feito até reportagem sobre o primeiro desmonte do Monte do Castelo, quando da prefeitura de Pereira Passos. E aí ele detona direto, o proprietário do Correio da Manhã, o Correio da Manhã dá nome do Globo, ele compara alguns personagens mais. E para diminuir o romance, chamam de roman clé. O que seria um roman clé? Né? Roman clé, ele vem do francês, romance, chave, que você precisaria ter uma chave para abrir, em que você coloca personagens, de fato, reais daquela época, e você dá outros nomes. Mas um roman clé não deixa de ser construído com situações reais e símbolos estéticos. E aí, o que acontece? Se a gente for pensar, o Hélio Neto fez romance,
O próprio Proust, de alguma maneira, fez romance. Ele começa a escrever, a recherche de escrever, né? Ele se inspira naqueles personagens todos do mundanismo, mas engraçado é que só implicaram com o Romain Maclé, Isaías Lima Barreto. Claro que o Correio da Manhã deu a linha, evidentemente, é esperado, jamais iria dar. Enfim, nesse mesmo, para mostrar assim, o abuso, né, não só a militância, mas o que eu chamo de coragem, ele faz um artigo, publica um artigo, endereçado ao presidente, então, que é o Epitácio Pessoa. E Epitácio Pessoa, durante a Primeira Guerra, o Brasil tinha arrestado alguns navios da Alemanha. Bom, e aí, quando a guerra acaba, Epitácio Pessoa vai aos Estados Unidos e quer vender ou então doar esses navios alemães para os Estados Unidos. E esse jornal, a Folha, faz uma reportagem contra e desancando a atitude que Epitácio Pessoa iria tomar. O que acontece? Ele manda a polícia na rua, presidente, e a Folha é recolhida. Leão Barreto faz uma carta endereçada ao Epitácio Pessoa, presidente Epitácio Pessoa, lembrando ao presidente que a liberdade de expressão estava expressa na Constituição Republicana. E aí, oi? Alguém falou? Bom, vamos lá. Eu agora queria falar dessas implicâncias, né, que a gente chama de implicância, mas eu chamo de vários jornalistas, chamo também de coragem, porque se a gente pensar no suburbano, pobre, negro, alcoólatra, que já tinha frequentado o hospício, né? Ele ter eu diria, essa coragem. Eu vejo isso assim de uma. Ele se colocou contra, ele se colocou contra, assim, ele escolheu um lado que não é nem ser do contra, ele era a favor. Ele era a favor do povo, dos desvalidos, das mulheres pobres, ele era a favor. Bom, e aí a gente vai ter o primeiro desmonte, que a gente hoje chama de gentrificação, né? Gentrificação, mas que era derrubada mesmo, cada um ficasse a sua própria sorte. A gente teve essa primeira derrubada bem pequena na época do Pereira Passos, Castelo, né? Que é o berço da cidade. Quando o Carlos Sampaio é nomeado como prefeito da cidade, para ser não só o prefeito, mas também tocar todos os preparativos da exposição do centenário, Exposição Internacional do Centenário em 1922, Lima Barreto já está bem doente, ele morre em novembro de 1922, dia do meu aniversário. O Epitácio, no discurso, né, da abertura da exposição, que, aliás, foi aberta sem estar pronta, ele vai destacar progresso do país, etc, etc, etc. E a historiadora Marli Mota, no livro A Nação Fez 100 Anos, ela vai lembrar que, em momento algum, o Epitácio lembrou a tuberculose, que graçava, quer dizer, pegaria até mal, né? A sífilis, que comandava, né? Um batalhão de doenças que aleijavam e matavam. E era sobre isso que Lima Barreto era contra uma república que jogava para baixo do tapete, ou pelo menos tentava jogar, aqueles que ela achava que podiam ir embora. Quando o Pereira Passos derruba, onde é que aquelas pessoas? Para os morros, e aí você iniciou o processo de favelização, ou para os subúrbios, que Lima Barreto vai dizer que são luz de qualquer atendimento da República. Bom, e aí, para a segunda derrubada do Castelo, Lima Barreto ele faz crônicas muito duras contra Carlos Sampaio. Ele chama Sampaio de derrubador de morros, Sampaio da máquina de lama. Por que máquina de lama? Porque Carlos Sampaio pagou a preço de ouro umas máquinas de... Daqui a pouco eu lembro o nome. Eram feitas as coisas hidráulicas, umas máquinas hidráulicas, e furava todo o morro, e a lama do morro ia caindo no mar. E o morro foi derretendo e caiu no mar. Né? E aí, o Barreto fica indignadíssimo, porque a pergunta dele era justamente essa. Mas para onde vão essas pessoas?
Quando a exposição é inaugurada, ele disse, mas falta povo nessas pessoas. Isso por quê? Porque a exposição você pagava para entrar. E o povo não tinha dinheiro. Tinha caristia, não tinha como ir na exposição. Então, era uma vitrine, mas uma vitrine que não era para os brasileiros. O Coelho Neto, ele tem uma crônica em que ele debocha barbaramente das pessoas que vieram, pessoas que ele chamava de caipira, brasileiros, que vieram ver as obras e a exposição, olhar as obras, do que debochava, ele gostava da roupa, da calça, do modo de andar, do modo de falar. E uma Barreto tinha horror a isso, tinha horror. E aí, Nonato, né, que tem um livro que chama A Derrubada do Muro do Castelo, ele vai dizer que Carlos Sampaio, deixa eu olhar aqui rapidinho, ele contraiu uma dívida de cerca de 24 milhões com os banqueiros americanos para derrubar o castelo, deixando a administração municipal em estado de falência. Alaor Prata, o prefeito que o sucedeu, em seu primeiro pronunciamento oficial, trouxe a público o descalabro das dívidas que Sampaio fizera para desmontar o castelo. A cidade estava praticamente falida. O ex-prefeito havia contratado a firma de engenharia Kennedy & Co. para as obras. Fração alguma desta quantia, contudo, fora destinada à construção de habitações populares para abrigar os ex-moradores do castelo. Então, o Nonato vai dizer que no castelo, na época, moravam 4.200 pessoas. E aí, o Nonato ele registra a ação que teve sido feita, ele registra a fala de uma ex-moradora. Nós vai para os subúrbios, foram as palavras dela. O Lima já estava morto, mas ele era premonitor. O Morro do Castelo virou lama e os moradores se tornaram os pobres diabos. E ele vai falar dos pobres diabos, né, da caristia. E aí, voltando a falar da literatura, o Tchevchenko, Literatura com Opção, ele vai dizer que Lima Barreto produziu uma literatura como um ato de inconformismo, e que fazia dessa literatura um elemento complexo e emancipador do povo brasileiro, né? E aí eu vou citar Lima Barreto, meu queridão. Eu acho que eu vou também tatuar isso nas minhas costas. Qual país? Eu ia tatuar, mas eu não tatuei porque veio a pandemia, a Covid. A literatura explicou e explica a dor dos humildes. Eu vou tatuar isso. Vou passar agora, eu não posso deixar de falar, para a ironia dele, né? E o racismo. Vou falar primeiro da ironia. O Lima Barreto, conversando com o conhecido, ele vai dizer que a ironia é sempre melhor que o hospital. E Carmen Lúcia Negreiros, Octasa, Jorge Dubois, tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de falar sobre a ironia em Lima Barreto, né? Porque muitos falam que ele vem só de ironia. Não. A Carmen Lúcia, que é especialista em Lima, ela vai dizer que a ironia, o deboche, se aproxima um pouco demais da caricatura, que é uma das formas mais assim, difíceis de você fazer uma arte. O Cortázar, em entrevistas que ele dá para o Júlio Prego, ele diz que ele não pode viver sem lúdico, sem humor, e que o humor fez que ele, muitas vezes, se defendesse, né? E eu vou agora ler o Jorge Dubois, que é um historiador, ele tem um livro que se chama História do Riso e dos Carnes. E ele vai dizer assim, o riso é uma maneira de afirmar o triunfo sobre o inimigo. Só o homem é capaz de rir. Só o homem sabe que vai morrer. E ele nos lembra do riso em Sócrates, quando Sócrates ficava com aqueles diálogos, debochando as pessoas. E eu compararia um pouco, não Sócrates e Lima Barreto, mas ao jeito de agir, né? Essa ironia, esse tipo. A gente tem também, se a gente for pensar, a gente tem o Rabelais, Gargantua e Pantagruel, que os bispos da época toda, da Idade Média, ficaram pés da vida, condenaram o livro no índice, porque se lia mais Gargantua, Pantagruel, porque eram engraçados, do que a Bíblia. Então, eles estavam assim, horrorizados com isso. Então, eu vou passar agora para racismo. Primeiro, eu vou contar alguns episódios, assim, os que eu considerei principais para dividir com vocês. Joaquim Nabuco, um abolicionista,
quando o Machado de Assis morre, em 1908, eu peguei isso no Francisco Assis Barbosa. Ele é que faz esse comentário. O que vai acontecer? Nabucco estava muito preocupado porque as pessoas estavam dizendo que Machado de Assis era um mulato. Era mulato, e Nabucco via aquilo um demérito, porque, na verdade, o nariz do Machado era mais próximo de um grego. Então, veja a preocupação. Só que Nabucco é um homem que a gente pensa, é um historiador, é um pensador, é um abolicionista. Olívio Montenegro, ele vai dizer, num dos prefácios que ele faz, que Lima Barreto não seguiu Machado de Assis, que com seus escritos branqueou a cor e o nome. Então, Lima Barreto não teria branqueado o seu nome e sua cor. Lima Barreto estava ainda na Politécnica quando ouviu 2 alunos dizerem que viram lá o nome dele, numa lista, e aí disseram o seguinte: como é que pode um mulato ter a pretensão de se chamar ou ter o nome do rei de Portugal? Tudo isso quem nos diz é o Francisco Assis Barbosa, na alentadíssima história da vida dele. E aí, como último, eu diria isso, o Lima Barreto, já no Diário do Lima Barreto, em que ele vai dizer que pela terceira vez ele estava passando pelo Ministério, ele trabalhava ali no Ministério da Guerra, e era a terceira vez que um guarda, né, segurança, perguntava assim: o senhor é contínuo? Lima Barreto escreve: podem me chamar de negro, de mulato. É claro que eu sei que isso é um tipo de racismo. É claro que eu sei que vou passar pelo resto da minha vida aí. Mas eu não vou desistir. Então, mais ou menos, nesse diário dele, é isso. Eu queria falar agora, para a gente fechar, e aí, para depois a gente conversar, eu queria falar um pouco sobre a ternura do Lima Barreto com os pobres, os falidos, as mulheres, os infelizes. Lima Barreto tem uma crônica que se chama Vagabunda. E nessa crônica, ele fala de uma prostituta. Os 2 personagens estão citando uma prostituta. E essa prostituta está numa situação difícil e pede 5.000 réis para um deles. E este empresta. Quando ela já está saindo, e ela tinha sido uma prostituta famosa, uma cortesã, diria assim. E ela pede mais 5.000. Ele diz que não tem, que não pode emprestar. Ela fica com raiva e joga os 5.000 que o personagem havia emprestado. O tempo passa e esse personagem está esperando um bonde, meio de porre, com uma roupa afanhada. E aí, eis quem chega. A prostituta, no ouvido dele, fala assim: puxa, Henriquinho, eu acho que você não tem dinheiro para esse bonde. Eu vou te pedir, mas com o maior afeto. E aí o Henriquinho conta para esse amigo dele: fulana tratou mal você? Não, ela não tratou mal, não. Ela me tratou foi muito bem. Quando você tem Clara dos Anjos, né? E no final ela vai dizer, ela é engravida pelo Cassie Jones, e o Cassie Jones já tinha mandado ver com várias outras mulheres, uma delas, inclusive, tinha virado assim, prostituta mesmo, e Lima Barreto, ele, o tempo inteiro no livro, ele se preocupa em dizer que as meninas não tinham ensino, que os pais não preparavam as meninas, que eles só as preparavam para casamentos, que era preciso que elas tivessem ensino, que elas tivessem algum conhecimento da vida. E ele vai mostrando tudo isso, essa visão dele, no personagem Clara dos Anjos, em que, no final, a menina engravida, Clara é abandonada pelo Cassie Jones, mas, de pronto, não acontece com ela é acolhida. Isso não fica, ela é acolhida porque quem vai com ela até a casa da mãe do Cassie Jones é a mãe dela. Então, ela não é expulsa de casa, ela não é abandonada, como muitas mães faziam com suas filhas, e essas filhas não tinham o que comer ou como viver e caíam na prostituição. Então, ele tem uma ternura muito grande com essas pessoas. Queria falar de Númia Ninfa. A Edgarda, que é a mulher, ela é a ninfa, ela é uma mulher inteligente, ela é secretária, e ela tem um amante, ela é Augusta.
em momento nenhum, Lima Barreto a coloca no fogo, como, por exemplo, eu amo Flaubert, mas como Flaubert fez com Madame Bovary, que se suicidou no final. Não, Edgarda se suicida. Ao mesmo tempo, a prostituta, José de Alencar, quando faz Lucila, e eu adoro esse livro, mas Lucila, no final, se redime e morre. Zola cria Naná, linda, loura, uma Vênus, mas no final, Naná morre de varíola, totalmente desfigurada. E na Vagabunda, em outras crônicas que Lima Barreto trata da prostituta, ele, em nenhum momento, ele condena a prostituta, ou redime a prostituta. Então, isso eu acho que é um ponto muito interessante, um ponto muito diferenciado dele dos demais. E, finalmente, eu queria falar do Enterro de Inhaúma, que é um dos pontos que eu mais amo do Lima Barreto, em que ele está perto de onde mora, de Todos os Santos, ele está tomando, segundo ele, uma cerveja no botequim, e que ele fica vendo os enterros passarem, e que passam muitos esquifes de crianças, com as mulheres carregando esses esquifes, e com as melhores roupas que elas têm. E que elas vão com os sapatos assim apertados, mas é os únicos que elas têm, e elas começam meio que a tropeçar com os sapatos. Então, ele diz assim, mas já vai melhorar, porque no pedaço que elas vão passar da Estrada Velha, a rua está despida da República, ela é poeira, então elas vão poder descansar os pés. Então é isso, gente. Por mais tatuagens de Lima Barreto, por mais amados de Lima Barreto, e muito obrigada, e, por favor, me desculpem o transtorno de vocês terem ficado esperando. E é isso. Ah, não, peraí, eu esqueci de uma coisa que eu quero falar, porque eu quero comparar a visão de um e de outro. E aí eu vou fechar mesmo. Logo que a avenida é inaugurada, os automóveis, que é hoje onde é Rio Branco, né, e que era a Avenida Central, os automóveis começam a circular, e aí passa Olavo Bilac, que está lá, o príncipe dos poetas, queridão, ele está lá, passa um carroção com um monte de romeiro para a festa da Penha. E o Bilac acha aquilo fim, acha que aquilo acaba com um cenário lindo, um cenário sensacional. Eles não tinham que estar ali, não, eles tinham que estar em outro lugar. Então, veja, você está numa rua que é pública, que é de todo mundo, você não pode estar ali, não. Não pode estar ali no seu lugar. Enquanto está partida, meu queridão Lima Barreto, ele vai fazer uma crônica do Campo de Santana. Então, ele vai mostrar as moças e os rapazes no Campo de Santana. E aí vocês precisam ver o carinho que ele trata essas pessoas. Como é que ele fala dos sapatos, dos olhos das meninas. Olha, é maravilhoso. Então, eu encerro essa conversa, apresentação, essa falação, dizendo que Lima Barreto é ótimo para a vista e que é uma honra, é uma delícia falar dele. Sempre, sempre, sempre. Obrigada, Beia, obrigada, diretoria de educação, obrigada, Ivan Iório, obrigada, professor Ivan Proença, por essa oportunidade. E obrigada ao seu pai, professor Ivan. Obrigada. Pronto, fechei. Agora é com vocês ou não. Beber água, estou com de sede aqui. Será que foi todo mundo embora? Estamos todos aqui. Não, estamos aqui. Quer fazer uma pergunta, posso? Claro, duas. Em primeiro lugar, muito obrigado. Essa tarde foi muito agradável, professora Cristina, e a senhora demonstrou uma paixão muito grande por esse grande escritor brasileiro. Eu queria lhe perguntar o seguinte: esse escritor tão contestado e tão contestador, geralmente a nossa sociedade procura atacá-lo ou inventando defeitos ou aumentando defeitos.
dizer que uma pessoa com essas características é louco é muito comum na nossa sociedade, tanto naquela época quanto hoje. Ele era efetivamente louco ou ele foi colocado como louco em razão das suas posições? Olha, obrigada pela pergunta. Deixa eu só passar um bilhetinho aqui que chegou a campainha. Bom, ele, de fato, ele bebia muito. Bebia demais, bebia demais. E ele começou a ter visões. Num dia de Natal, ele foi laçado. Porque ninguém o prendia. Ninguém. Foi internado, de fato, ele tinha esse medo de enlouquecer. Inclusive, numa das vezes em que o Monteiro Lobato veio ao Rio de Janeiro para tentar negociar e fazer uma espécie de filial da editora dele, ele tentou, ele viu o Lima Barreto, mas o Lima Barreto estava em tal estado lastimável que ele ficou com vergonha pelo Lima Barreto. A gente vai ler isso nesse livro das correspondências, e o autor deste livro, o próprio Monteiro Lobato, teria confidenciado isso aí. Eu acho que existe esse lado que... Posso chamar você de você, não posso? Com certeza. Vou chamar de você também. Eu acho que tem um lado em que, normalmente, quem não está dentro de um quadrado, a gente até prefere taxar de louco. Tem esse lado também, claro que tem. Mas João Barreto, de fato, tem... eu não diria que ele fosse um louco. Ele tem o que hoje nós chamaríamos de depressão. Ele disse que ele tinha vontade, quando a mãe dele morreu, ele pequeno, ele tinha 5 para 6 anos, ele tinha ter vontade de se matar. Ele dizia, minha casa tão triste ela era, eu tenho que sustentar todo mundo. Então, imagina tudo isso na cabeça dele. Ele dava aula particular para aumentar o orçamento. Ele, para publicar os livros, ele fazia empréstimos. Então, no diário, a gente vai ver, ele faz aquelas contas no diário. Teve um dia que ele só tinha comido uma empada, já era de noite. Teve um outro dia em que não sei quem convida, ele diz que não pode ir, que tinha lavado a calça, aquela única calça que estava fria. E aí, veja, você... E tem um país que tem uma medicina eugênica em que acha que todos aqueles que estão no hospício, eles precisam ser limpos da cabeça. Então, acho que coincidiu tudo. Coincidiu a época que ele nasceu, coincidiu a miséria em que ele passou, e coincidiu, sim, o vício à bebida. O Barreto vivia caindo pela rua, infelizmente. Ele mesmo disse que ele não conseguia se libertar do vício. Mas o que eu acho também sensacional, e aí vocês, por favor, sempre descontem essa paixão que eu tenho, mas eu acho de fato sensacional um homem desses ter conseguido, apesar de tudo isso, ter conseguido escrever tudo o que ele conseguiu, ter conseguido publicar tudo o que ele conseguiu. E ainda escolher o lado dos desvalidos, porque ele podia ter escolhido o outro lado. Ele tinha amigos, com os seus amigos, a gente pega o diário dele e vai ver, ele conhecia militares, ele conhecia engenheiros, eram muito amigos dele, e também gostavam em trabalho, davam trabalho, trabalhava, era convidado para muitas coisas. Mas ele podia escolher, talvez, um outro caminho menos árido, menos íngreme, mas ele escolheu esse. Ele escolheu, como eu disse há pouquinho, ele escolheu um lado. O lado daqueles que ficaram totalmente a descoberto da República Velha. Porque muitos dos republicanos deixaram de querer a República. Mas Barreto não foi um monarquista. Mas ele disse que a República tirou o emprego do pai dele na imprensa. Por quê? Porque o pai dele ele era, sim, o padre do Visconde de Ouro Preto. E aí você vai ter uma república excludente, totalmente excludente, que deu origem à nossa república, né? Vamos combinar assim. No Natal, num diário dele, ele vai dizer que ele tomou café, fez lá a doação e decide pegar um trem para ir à cidade. Chega no Largo da Carioca. Quando ele chega no Largo da Carioca, ele vê
pegando os tecidos dos camelôs, né, que vendiam, e roubando. E assim, gente, isso é roubo. Se fosse eu ou qualquer outra pessoa igual a nós, iríamos para a cadeia. Ele vai nos contar, ele vai participar, ele vai escrever sobre tudo, ele vai ter a coragem de escrever sobre tudo que ele não está em acordo. Mesmo que ele não, como eu já disse, mesmo que ele não esteja certo. Entendeu? Não sei se eu respondi. Respondia? Oi, respondia? Ou fiquei sozinha aqui? Muito obrigado. Respondeu sim. Nós já consideramos vários gênios loucos, né? Raul Seixas era o nosso maluco beleza, Cazuza, essas pessoas que saíram desse parâmetro, nós epitetamos como loucos. É a forma invejosa da gente olhar para esses gênios. Eu queria me inscrever, pode ser? Eu queria perguntar. Posso? Tá bom. Posso ir? Bom, primeiro, Cristina, muito obrigada por nos emprestar essa paixão, né, que você tem pelo Lima e que passa sem nenhuma, de uma forma Lima Barreto mesmo. Né? De uma forma Lima Barreto. E, sabe, Cristina, nesse texto, não é, que é marcado por essa escrita irônica, né? O Lima Barreto é um corpo indócil, né? Ele não se deixa capturar pelo sistema, né? Ele nunca traiu a classe dele. Muito interessante isso. Eu sou fascinada pelo Homem que Sabia Javanês, que eu acho uma das grandes ironias para aquela mentalidade colonizada, né, daquela classe dominante, né, que acha que é completamente enrolado por essa genialidade de quem luta para sobreviver. Sabe, Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio, dou pernada 3x4, não me despenteio. Né? Esse Lima Barreto do Homem que Sabia Javanês, se você puder falar um pouquinho, se sentir à vontade de falar um pouquinho, eu agradeceria. O Homem que Sabia... Lima Barreto, ele vai pegar esses personagens orientais, eu acho até que por causa de um conhecimento, mas também eu acho que para ser mais irônico, mais debochado. O Homem que Sabia Javanês, ele não consegue nada na vida, não consegue emprego, você deve lembrar disso, ele leu o conto, né? E aí ele decide inventar, ele decide inventar, sabia uma língua, e, cinicamente, que ninguém sabia, quem sabe o javanês? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Acho que só o povo que nasceu em Java, né? Fora isso. E quem já foi a Java? Vamos combinar, ninguém. E aí todas as portas se abrem. Eu vejo isso como um arrifismo também. Você fica encantado, porque ele sabe aquela língua que você não domina. Lima Barreto, ele tinha muita bronca do Rio Branco, tinha uma bronca horrível. Ele chamava o Itamaraty de Secretaria dos Cultos e dizia que para o dia de São Sebastião, no MJ, né, que é um cacófato, Memórias de MJ Gonçalves de Sá, que o próprio livro é um cacófato, Memórias de Manuel Joaquim Mijota, né, um mijo, ele já sapeca um cacófato só para incomodar os outros. O Manuel Joaquim está lá conversando e vai dizer que tinha um funcionário do Itamaraty preocupadíssimo para cima, para baixo, de baixo para cima, porque ele não sabia ao certo quantas flechas tinha, de fato, o padroeiro santo da nossa cidade. E aí, ele é muito debochado, isso é muito engraçado, isso é muito atual. Você está rindo agora, eu também, quem for ler vai rir, porque é muito engraçado a forma dele, os apelidos que ele cria, os apelidos das pessoas, né? O deboche é muito engraçado, muito. Então, o que acontece com o Homem que Sabia Javanês? Ele tem todas as portas abertas, ele se transforma no cara, né? O paradão da história. Uma Barreto está debochando de todos aqueles
que ficam encantados com o que ele chama de chinesice de estilo, com a Grécia empolada, né? E que tudo aquilo abre porta, abre porta, abre porta, abre porta, para o cara se torna um gostosão, sendo um total inútil. Entendeu? Um idiota. Um completo idiota que teve uma ideia bacana, né? Não, vou dizer que eu seja javanês. Ninguém sabe, nem eu, então posso inventar o que eu quiser. Eu adoro esse ponto. Muito, muito, muito. Muito, 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 muito. Obrigada. Sim, Obrigada. Foi ótimo. Alceste, você disse que tinha uma pergunta. Alceste. Como é que fica todo mundo aparecendo? Parecido. Só queria, mas de qualquer maneira, eu quero fazer uma. Qual o livro que você gosta mais do Lima Barreto? Todos. Ah, não é possível. Não é possível que tenha um que você... É verdade. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Eu agora, em abril, eu fui convidada para fazer parte da banca de... Olha que barato, eu a conheci pelo Facebook, a gente se tornou amiga, e ela fez Ciências Sociais na Unifesp e decidiu, começou a ler e decidiu estudar Lima Barreto como de tema para ela, por causa das nossas conversas. Aí, no primeiro ano, levou bomba, que a Unesp, ela achou que não tinha muito escrito, tá bom. Aí, no ano seguinte, eu dei uma força, ela entrou. Então, ela me convidou para fazer parte da banca. E ela falou muito, um dos livros que ela escolheu alguns textos, mas o que ela falou mais foi Clara dos Anjos. E eu, na condição de fazer parte da banca, eu tive que reler Clara dos Anjos. Né? É o meu preferido, é o Clara dos Anjos. Eu disse isso aqui. E aí, eu fiquei assim, nossa, eu não lembrava dessa parte. Que coisa linda, eu gostei muito disso. Aí a outra, nossa, não sei o quê. Você está entendendo? É nesse sentido que sempre que eu pego, eu vejo uma coisa que ou eu não lembro, ou eu não tinha dado a devida atenção, e que é como se eu estivesse descobrindo. Entendeu? E também vamos combinar, nos tempos medonhos que a gente está vivendo, uma Barreto é atualíssima, né? Ele é atualíssimo, ele é atualíssimo, ele é atualíssimo. Ele vai falar sobre o estado de sítio na época de 1904, revolta da vacina. Ele vai dizer que estava com medo de esconder o diário dele, e ele é atualíssimo, ele é atualíssimo. Enfim, todos, desculpa, o Sérgio, todos, por causa disso. Eu prefiro, para mim, o melhor que mais me sensibilizou foi Clara dos Anjos pelo descompasso, né? Entre o que era entre o homem e a mulher numa sociedade daquela dos anos 20. Né? E acho que a frase final do livro, para mim, é maravilhosa. Nós não somos nada nessa vida. Nada assim. Aqui, Clara dos Anjos, ele rascunhou no diário, depois ele transformou num conto, depois foi um conto. O Cassie Jones não tinha esse nome, tinha um outro nome, agora não me lembro, não tinha esse nome. E depois ele faz o livro. E ele tem muito carinho pela Clara dos Anjos. Ele, no Barreto. É uma obra assim, muito querida dele, muito querida. E que eu adoro, porque, como você acabou de dizer, tem essa diferença entre o homem e a mulher, que Cassie Jones engravida várias mocinhas e tal, mas que Lima Barreto ele vai mostrando que não é para ser assim, que a mulher não precisa ficar assim, que os pais têm que ensinar essa menina a se defender desses calhordas, desses sacripantas. Clara dos Anjos se emprenha pelo ouvido primeiro, porque ela escuta modinha. Ela escuta modinha e fica encantada. Né? E depois da Clara, a outra que ele vai adorar, que ele gosta demais, é a Olga, né, do Policarpo, que tem esse imenso carinho pela Olga, né, do Policarpo Claret. Que eu também gosto. É o que eu estou falando, fica difícil para mim. Eu suspeito que tá.
Será que o Lima Barreto ia gostar das suas tatuagens? Eu acho que sim. Sabe por quê? Eu acho que sim. Eu acho que sim, por causa da visão que ele tinha da mulher. Uma visão. Eu tenho um livro que chama Entre a Agulha e a Caneta, que é da Eliane Vasconcelos. Ela é historiadora. E ela fala muito sobre as mulheres na obra. O livro é sobre isso, sobre as mulheres na obra do Lima Barreto. E aí ela vai chamar a atenção porque muitos dizem que Lima Barreto ele era um antifeminista, porque ele era contra as crônicas horríveis, contra a Deolinda Daltro, contra a Berta Luther, essas crônicas assim, horríveis, desancando as duas. E muitos chamam, dizem que ele é um antidemocrata, um misógino. E a Eliane, ela vai dizer justamente que não, e ela vai nos explicar por quê. Lima Barreto ele não é um antifeminista. Ele é contra um feminismo de fachada. Então, você não pode, o tempo inteiro, você veja as defesas que ele fez contra o assassinato de mulheres. Ele vai falar, ele vai ser jurado de um assassinato. E o defensor, o advogado de defesa, é o... Daqui a pouco eu lembro o nome. Mas o de acusação é o Evaristo... Oh, meu Deus. É o Evaristo Moraes. E ele, numa crônica, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer, bem em curto e grosso, que o Evaristo Moraes tinha que ter vergonha, porque o outro... Cesário Alvim, de defesa era Cesário Alvim. E o advogado da mulher morta, da vítima, ele tinha que provar para o jurado que ela não era adúltera. Ou seja, ela era condenada porque ela era adúltera, ela deixava de ser vítima. Isso a gente tem até hoje. Onde está a Lei Maria da Penha. E ele descendo o pau no Evaristo Moraes. Um advogado que era respeitadíssimo no câmbio. Então, eu acho que ele ia assim curtir as minhas tatuagens. Eu acho que... pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que ele ia assim. Acho. Vou fazer mais, inclusive. Estou pensando aqui numa tatuagem para fazer. Vou fazer. Oi. Posso perguntar uma coisa para vocês? Gente, oi. Pode. Nós estamos escutando. Estamos ouvindo. Estamos escutando agora? Todos estamos escutando você. Muito bem. Estamos escutando. Estamos ouvindo. Tá. Porque tem uma amiga minha aqui, a Ellen, que veio me ajudar com essas parafernálias tecnológicas, e ela está querendo perguntar a vocês se ela pode fazer uma pergunta. Claro. Quer dizer, por mim, pode. Tá, pode. Qual é a pergunta que você quer fazer? É o seguinte, eu considero... Claro, qualquer um pode fazer a pergunta. Eu queria saber da Cristina o que ela acha, se ela acha que o Lima Barreto seria um autor atual nessa nossa realidade hoje. Como ela faria um parâmetro do Lima Barreto do início do século para o Lima do século XX, tá? Para o Lima Barreto do século XXI, porque os questionamentos dele têm muito a ver com a nossa realidade atual, que é a questão do papel da mulher, do negro, né? dessa remobilização. O nosso querido prefeito Eduardo Paz, ele agora tem um projeto Reviver Centro, né? Sempre com essa visão de cidade de exclusão, né? de tirar os seus, como se essas pessoas, como se aquele lugar não fosse delas. Então, era para saber da Cristina como é que ela vê vai ser um paralelo do Lima Barreto, início do século XX, Lima Barreto, século XXI, início do século XXI. O que ela poderia falar? Eu acho que a Clarice, não começar, a gente já pode começar por essa obra que a gente teve, para colocar a Copa do Mundo, Porto Maravilha, né? Então, a gente já viu uma nova
derrubada de pessoas que tiveram que lutar porque moravam em casebres ali e não tinham para onde ir. E eu acho que, mais do que atual, eu acho que o Lima Barreto ele precisa ser mais conhecido. Por quê? Porque, se você pegar as obras dele, ele não está, como muitos escritores, ele não está datado na República Velha, a começar com a própria República Velha. O que a gente está vivendo hoje é parecidíssimo com o que se viveu na República Velha. Você tinha uma república de militares, e hoje isso está aqui. O que um militar, de modo geral, pensa? Você tem o quê? Você tem um positivismo de 4 postados, ordem e progresso. Então, rapidamente, você tem o golpe, depois você vai ter Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca assume, e Deodoro da Fonseca era um marxista. Deodoro da Fonseca só aceita o golpe porque fizeram uma fofoca. O presidente do Partido Republicano, Aristide Lobo, teria dito a ele que o Pereira da Silva ia ser o novo ministro. Bom, o que acontece? Deodoro é convocada uma constituinte. Deodoro convoca um nobre, Barão de Lucena, para ser um dos ministros. Os legisladores discordam e Deodoro decreta estado de sítio. Assim, simples assim. Por quê? Porque eles eram, como temos hoje, eles eram e continuam sendo favoráveis a uma república positivista que fosse uma ditadura republicana que apenas poucas pessoas participassem dela. Quem, por exemplo? Tão somente os bem-aventurados. É uma república excludente. Então, você já começa aí. Daí você entra com Floriano Peixoto, no lugar de Deodoro. Floriano é conhecido como braço de ferro. Floriano decreta estado de sítio hoje e amanhã também. E aí, o que acontece? Depois você tem quem? Um civil. Você tem Prudente de Moraes. Prudente de Moraes sofre um atentado. Mas Prudente de Moraes, e sempre, né, nisso que a gente chama de dobradinha café com leite, né? Minas, São Paulo. Quando você tenta mudar um pouco isso, em 1909, com a civilista de Rui Barbosa, eu não vou dizer assim se Rui era uma solução ou não, veja se não é o que nós vemos um pouco hoje, Você tenta mudar com Rui Barbosa, Hermes da Fonseca ganha, claro que ganha, São Paulo apoia Rui Barbosa, Bahia apoia Rui Barbosa, Rio apoia Hermes, todo o clube militar apoia Hermes, e você tem o que a gente teve hoje nessa eleição. Você tem, porque, no fundo, as pessoas achavam que ali estava a ordem e os bons costumes. Depois você vai ter o quê? Mais adiante, você vai ter as cartas falsas. E você vive no espaço, nós do Rio de Janeiro, hoje não mais, mas o Rio de Janeiro também sofre todas as mazelas de já ter ocupado um lugar de status, vamos dizer assim, de ter sido uma capital. O Rio de Janeiro foi corte. O Rio de Janeiro foi corte quando Dom João estava aqui. E você vai olhando essas coisas pelos olhos do Lima Barreto, pelos olhos, e aí você começa a fazer essas ilações. Nossa, mas isso assim. Mas é igual o seu senso hoje que a gente está vendo. Nossa, isso assim assado. Eu estou pensando, por exemplo, na minha tia, na minha mãe. Eu estou pensando em mim, na minha mãe, que não teve. A minha avó, ela trabalhou, minha avó era analfabeta, e trabalhou na fábrica Bering, de chocolates. A minha avó era uma operária. Lima Barreto falava de chocolate. Meu avô era estrangeiro, um espanhol. Meu avô trabalhava numa padaria. Depois ele conseguiu a própria padaria dele, dormia com um saco de pão. O meu bisavô ficou tuberculoso. Então, você começa a ver assim, puxa, olha só a tuberculose. Você começa a fazer o que a gente chamaria, vamos dizer, se possível, de microhistória. Então, eu entrei, acho que por acidente, deixa eu abrir aqui um parênteses e contar uma coisa para vocês. Eu estava olhando no Face um grupo que chama Filosofia Moderna. Aí tinha umas coisas lá engraçadas e eles colocaram um convite para quem quisesse entrar no Zap do grupo. E querem saber, eu tenho um WhatsApp, mas eu vou entrar, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Aí entrei. É tudo garoto que faz, olha só. Filosofia, história.
matemática. Eu sou assim, a tia-avó do grupo, né? E aí você precisa ver como essa garotada ela é antenada. Quando eu falei assim, porque eu vou fazer uma barreta, é um assim, assim? Não, peraí, mas eu não conheço, é um assim, assado? Onde é que a gente acha? Onde é que a gente vê? Onde é que não sei o quê? E aí a gente percebe, e eles são super antenados, eles estão falando de neocolonialismo, de multiculturalismo, estão lá uns com os outros, e são jovencíssimos, como eu falei, eu sou a tia-avó dali, mas eles estão muito antenados, mas até numa linguagem em que a gente não está. Como é que eles fazem? É muito livro, tudo é uma linguagem tecnológica, tudo uma linguagem tecnológica. Mas a gente não pensa que eles não estão prestando atenção. Eles estão. Aí eu até brinquei quando eu entrei, eu falei assim, olha só, seja bem-vinda, você quer se apresentar? Eu falei, não, me apresento, falei e tal, me dá. Aí eu falei, mas tem uma coisa, de repente eu nem quero ficar, sabe? Porque eu preciso saber de vocês, por favor, não me levem a mal. Se aqui tiver Bolsonaro, eu já vou sair logo, porque eu não estou podendo. E Bolsonaro nada! Aqui a gente precisa. E aí, você percebe um outro ponto e quer saber, e que fica assim, a gente é assim, hein? Igual uma barreta, a gente já nasceu sem plano de saúde, sem direito. Olha só. Estalar de dedos numa troca de mensagem, né? Eu, no fundo, Lima Barreto falava, eu quero ser escritor, e quero que os meus escritos possam chegar a todos, né? Por isso eu não quero um cordeirinho, não quero falar chique, quero escrever sobre o né? Sobre a cara dos anjos, fiquei enganada, coitada. Não, mamãe, o é muito pesado. É isso. Claro. Então, para você... E quando você... Mamãe, para, por favor. Para, segura ela. Tem alguém passando aí, um áudio. Eu queria fazer uma pequena intervenção. O seguinte, eu quero, primeiro que tudo, dizer o seguinte, dizer que Cristina Nunes fez uma palestra excelente, apaixonada, transforma-se o amador na coisa amada. É a velha sentença camoniana, né? Transforma-se o amador na coisa amada. E a literatura, no caso, fiel a ela, Cristina, a literatura fez bem à vista, nós estamos vendo a Cristina. Então, a literatura fez bem à vista, exatamente de acordo com o blog da Cristina. Eu queria fazer uma intervençãozinha quanto a essa pergunta da colega que está ali ao lado da Cristina, que é o seguinte, a gente tem que ter um certo cuidado em ver a obra com os olhos a obra antiga com os olhos de hoje, ou ver o momento a partir dessa obra, ou ver a obra a partir deste momento. Quer dizer, essa contraposição, a gente tem que ter um certo cuidado, e eu lembro, no caso do Lima Barreto, e também tendo em vista que literatura não é ciência, é ideologia, que Lima Barreto foi um apologista do determinismo cientificista de época, com arroubos elogiosos a esse determinismo, a filosofia ateniana, né? O homem é produto do meio, da raça e do momento, inexorável filosofia ateniana, e por isso ele também era apaixonado por essa de Queiroz, que tinha aquele viés Sim. naturalista no realismo, né? O viés naturalista do realismo, que era também, por sua vez, muito tenso e muito ligado com o determinismo ateniano. Então, a Lima Barreto também. Agora, isso em supondo uma contradição, ainda assim, isso é uma virtude de Lima Barreto, quer dizer, é uma contradição dialética. Então, ainda assim, a colega com essa pergunta despertou em todos nós, né, mais uma virtude em Lima Barreto. Agora, eu pergunto a Irene Cristina, nós temos ainda algum tempo? Como é que está o nosso tempo? Olha, não, isso aqui é conosco. A gente tem um deadline, mas ainda tem tempo. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa,
Mas eu, ouvindo você falar agora, eu me lembrei dos policarpos, né? Quando a gente quer trazer para a atualidade quantos policarpos estão faltando, quantos existem aí. Mas, enfim, se vocês quiserem perguntar ou quiserem encerrar, por mim, o tempo está. Vamos ver se alguém... Sabe mesmo que eu tenho uma outra reunião agora. Acho que Maria Agradeço muito a aula que a Cristina nos deu, a possibilidade de pensar juntos, né? E esperar que os próximos encontros sejam assim tão frutíferos, né? Um abraço a todos, até a próxima. Alceste, por favor, antes de você sair, não foi aula, foi uma conversa. Foi aula, sim, foi aula e muito boa, e uma belíssima aula. Nossa, aprendi muito. Sem modéstia nenhuma. É uma aula belíssima, belíssima e muito competente. Não, já falei aqui, eu tinha planos e tenho planos de angariar cada vez mais queridões pelo Lima Barreto. Então, não foi aula, não foi uma aula. Eu quero dizer o seguinte, foi aula, sim, no sentido bartesiano do termo. Muito bom, Maria Luísa, muito bom. Matou. Não é? Muito bem. E eu quero dizer uma coisa, que eu estou assim, encantada, e acho que tudo se explica, né, cada vez mais nesse tem alguém falando. Eu não sabia que o Joaquim Nabuco tinha dito que o nariz do Machado de Assis era um nariz grego. É algo assim. Você quer que eu leia? Você quer que eu leia o trecho? Peraí. Não é meu, mas é teu. Como ele fala, a gente já está tratando muito bom, gente. Tem alguém falando aí, gente. Aqui não. Não, não pode ser isso. Bem, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Ainda alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós estamos com tempo ainda livre. Alguém mais que gostaria? Bom, então, colocando o pé dentro do sapato. Com a autorização da Irene, podemos encerrar, Irene? Peraí. Então, vamos já encerrar. Claro, Ivan, inclusive... Vamos encerrar esse encontro? Lembra da nossa próxima... Mais uma vez, lembrando... Nosso próximo encontro, na terça-feira, 31. Dia 31, né? O João do Rio, nós teremos a palestra do Rodrigues sobre o João do Rio, e nós vamos divulgar, a BI vai divulgar. Então, Carlos Rodrigues. Eu acho que falo em nome do nosso coordenador, Vitor Ione, em nome também da coordenadora Irene Cristina, né? Agradecendo a presença de todos e, mais uma vez, por esse encontro notável que houve da tarde, e dando um grande abraço, muito fraterno. Se a Cristina ainda está ouvindo, não sei. Estou aqui. Nós estamos lhe dando um abraço muito fraterno, muito carinhoso e repetindo aquilo que eu falei. Ela transformou-se o amador na coisa amada e nos deixou a todos amando também a trajetória desse notável escritor que é Lima Barreto. Muito obrigado. Um abraço para todos. Muito obrigado. Um abraço. Isso mesmo. Obrigada, Cristina. Obrigado. Tchau, obrigada. Espera aí que eu estou catando aqui. Cristina, depois você me manda. Você perguntou... Não, Irene perguntou sobre o Policarpo, não foi isso? Pode sair? Ou não? Não, eu falei sobre o Joaquim. Foi sim. Falei sobre o Policarpo. Foi Irene. Irene, e você quer que eu localize? Peraí, deixa eu pegar. Depois você me manda. Aqui está o curso inteiro. Peraí. Não se preocupe, responde para Irene. O nariz grego de Machado de Assis. Isso dá um conto, não dá? O nariz grego de Machado de Assis. Esse papel joga no lixo, esse papelzinho que está ali em cima. Joga no lixo. E esse aqui? É no lixo. Bastante dissertação, você mostrou para mim.
você marcou, eu falei. Irene, Oi. Irene, você tem notícia do Vitor? Eu vou achar e te mando. Depois você me manda. Eu vou achar e te mando. Tá, querida. Posso Obrigada. ser menino. Bom, deixa eu ir falando enquanto isso para a Irene sobre o Policarpo. O Policarpo Quaresma é considerado uma obra nacionalista do Lima Barreto, mas eu não vejo muito assim. Claro, Lima Barreto tinha um desejo muito grande de uma nação fraterna entre brancos, negros, mestiços, índios, entre os brasileiros. Bom, e portugueses também, mas entre os brasileiros e seus descendentes, de onde. E quando o Policarpo, ele é um romântico, né? Ele é um romântico, considera o Floriano está na dele, no final ele vai ver que não é nada disso, ele é preso. O Silviano Santiago tem uma que chama Uma Ferroada no Peito de Pé, que é quando o Policarpo leva uma ferroada no peito de pé, porque ele acha que podia plantar, podia fazer, e não era assim. E o tempo todo ele tem ao lado dele Olga, e essa Olga se casa sem amor, essa Olga não é feliz no casamento. E essa Olga se vê numa situação em que ela, na condição de mulher, não pode transformar a vida do tio. Ela quer, mas não pode.